Terceiro caso, pessoal. Nós temos um homem de 70 anos, num episódio inédito de delírios persecutórios, pensamento desorganizado e agitação psicomotora. Foi avaliado no pronto-socorro de Cássia dos Coqueiros. E vamos supor que vocês que estão lá em Cássia dos Coqueiros e vão pedir vaga na regulação. Para onde que vocês vão pedir vaga? Mas para que setor? Porque geralmente eles perguntam, né? Você quer o quê? Psiquiatria? Então vamos ver. Mais alguém tem alguma sugestão? CAPS, Clínica Geral, Geriatria. Bom, agora a psiquiatria está por um sistema eletrônico, né? Mas quando a psiquiatria era por telefone, que a gente aceitava ou não o paciente, se passasse esse caso aqui, aqui, ó, faltam dados, tá? Porque se passasse esse caso, a psiquiatria seria a última opção. Talvez seria a situação assim mais inadequada aqui, tá? Por quê? Porque é um paciente idoso, num episódio inédito de sintomas psicóticos, onde provavelmente a causa principal não deve ser um transtorno psiquiátrico primário. Nesse caso, quando a gente recebia esse tipo de solicitação, ou recebe, a gente vai querer saber um monte de coisa. A gente vai perguntar para o regulador o quê? Mas qual que é a anamnese, qual que é o exame físico, qual que é o exame neurológico sumário? Ele tem exames gerais já solicitados? Então, é muito mais provável que a gente vai ter que solicitar vaga para a clínica médica. Outras situações aqui, a depender do que essas informações nos trouxerem. Então, se tiver uma alteração do exame neurológico, por exemplo, né? Então, aqui, a psiquiatria, por exemplo, a hipótese de esquizofrenia, talvez é a que menos se confirmaria. Então, faltam dados. O que eu tenho que saber, então, para decidir isso? A avaliação clínica, o exame físico e neurológico sumários, os exames complementares que já foram realizados, se possível, aqui eu dei o exemplo de Cássia, mas assim, em qualquer município onde esse paciente tiver, e as medicações em uso. Tá? Então, isso aqui que a gente, quando estiver lá na UE, vai perguntar para vocês antes de aceitar ou não o paciente. E provavelmente a gente não vai aceitar. Né? Bom, homem de 40 anos, que tem história de vômitos e hiporexia há 7 dias, e faz 2 dias que ele tem febre e dor torácica. Ele foi atendido lá na UPA ontem com diagnóstico de pneumonia. Foi iniciado antibiótico para ele. E evoluiu com flutuação da atenção, desorientação e agitação psicomotora. E foi admitido pela Clínica Médica da Santa Casa. Chegando lá, depois de 24 ou 48 horas, ele passou a apresentar tremores, alucinações visuais, a pressão dele está 160/100 e a frequência cardíaca está acima de 100 o tempo todo. Qual que é a hipótese diagnóstica? Estado confusional agudo, mais alguma? Intoxicação. Por quê? Medicamentosa. Mais alguma, pessoal, que é muito importante, vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Tem que estar na ponta da língua. Drogas. Aqui nós temos tremores, hipertensão, aumento de frequência cardíaca, abstinência. Tá? Então, síndrome de abstinência. Aqui, deixa eu só passar esses slides aqui, para mostrar para vocês uma coisa. A abstinência, ela é um diagnóstico clínico. Então, é um diagnóstico que a gente vai fazer quando a gente tem a informação, a evidência de que o paciente parou ou reduziu o uso de álcool nos momentos antes de apresentar os sintomas. E, junto com isso, ele apresentou uma série de sinais ou sintomas autonômicos e comportamentais. Então, por exemplo, resumindo essa tabela, né? Tremores, sudorese, taquicardia ou hipertensão, cefaleia e, dentro dos sintomas comportamentais, agitação,
insônia, alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias. Além disso, as convulsões. Então, só queria lembrar para vocês que, se vocês estiverem numa prova, como, por exemplo, já caiu uma questão dessa, se eu não me engano, num daqueles testes de progresso do 6º ano. Tinha um paciente que apresentava um quadro de alucinações, né, e com alucinações táteis ou visuais, por exemplo, bichos andando pelo corpo, que é comum nessa situação aqui. Então, nesse caso, não pode deixar de perguntar o quê? O senhor bebe? O senhor bebe há quanto tempo? Quando? Parou? Parou quando? Por que parou? Né? Porque, assim, que é importante, por que parou? Porque muitas vezes o paciente parou por conta da condição clínica que levou ele até o serviço. Então, nesse caso, pode ter sido a pneumonia, ou um acidente automobilístico, ou uma outra situação, por exemplo, uma pancreatite que fez ele ter dor abdominal e não está conseguindo beber ou se alimentar, e aí ele foi para a UE para tratar isso e apresentou a abstinência, o que até é coerente, né, com o fato de ele ter abstinência. Tem que fazer investigação clínica, caracterizar as síndromes anteriores em relação à evolução e ao tratamento, né? E em relação à evolução, voltar aqui para vocês para mostrar, se o delírio está presente. No caso nosso lá, lembra que ele começava com delírio e depois ia para abstinência. O diagnóstico deve ser estado de abstinência alcoólica com delírio. Então, no nosso caso ali, delirium tremens, sem e com convulsões, que são especificadores. Então, se houve evolução para convulsões, é importante colocar nessa evolução aqui, nas abstinências prévias, né? Um exame físico com sinais vitais e um exame neurológico sumário, uma escala de avaliação, a SILA, que eu vou mostrar para vocês, os exames gerais, TGO, TGP, INR, né? Os eletrólitos, função renal, hemograma, glicemia e outros conforme a avaliação clínica. Porque, por exemplo, no caso de dor abdominal, a gente vai proceder à investigação de pancreatite e assim vai. E as medidas de suporte. Veja bem, a gente vai prescrever para aquele paciente a tiamina intramuscular 100 mg de 12 em 12 horas e a partir do 7º dia a gente pode transicionar para a via oral. E o ácido fólico 5 mg por dia. O tratamento vai ser com benzodiazepínico. Lembra que o benzodiazepínico atua sobre o receptor do GABA, aquele que faz a depressão do sistema nervoso? Então ele vai substituir transitoriamente aquele efeito que a droga provocava, que o álcool provocava. E que, na falta, fez com que houvesse a hiperexcitação autonômica. Então nós vamos tratar ele, até a sedação leve, de acordo com o INR. Por isso que é importante a gente solicitar o INR ou o TGO, TGP, né? Bom, se a gente tiver o INR e ele for menor que 1,3 e a TGO menor que 200, sem sinais de insuficiência hepática, a gente pode optar pelo diazepam via oral de hora em hora. Se o INR tiver maior do que esse valor, ou a TGO maior que 200, ou sinais de insuficiência hepática, a gente opta pelo lorazepam, porque o metabolismo dele passa pelo fígado também, mas não tem a conjugação que o diazepam tem que ter. Então, você pode optar por ele com a dose de 2 mg a cada 2 horas. Tá? Bom, pesquisar as comorbidades, né? Então, as mais comuns nesse caso aqui, que a gente recebe na emergência, a encefalopatia hepática, síndrome de Wernicke, hematoma subdural, no caso de quedas, né, principalmente, hipoglicemia, pancreatite, hipoglicemia de novo aqui, para não esquecer da glicemia. Bom, se o paciente recusar a medicação via oral ou tiver agitado, nós podemos fazer o diazepam. A gente faz endovenoso lento e, caso necessário, a gente repete metade da dose inicial a cada 30 minutos até a sedação leve ou aceitação por via oral. A gente reserva um antipsicótico para a situação em que o paciente estiver apresentando delírios ou alucinações muito importantes, muito proeminentes, ou se ele continuar muito agitado, mesmo depois de doses altas do benzodiazepínico. A conduta no nosso paciente lá, do delirium tremens, que a gente já solicitou aqueles exames, pesquisou as comorbidades, tratou com a tiamina, tratou com ácido fólico, com o benzodiazepínico, vai incluir a monitorização dos sinais vitais, a diurese e a cabeceira elevada. E a glicose, né,
endovenosa a cada 4 horas, se não puder aceitar a dieta via oral, e a solução glicosilada, 5% a cada 8 horas, acrescida com o cloreto de sódio, 20%, o de potássio, 19,1%. Em dias alternados, a gente faz o sulfato de magnésio ou o gluconato de cálcio. Mas, se lembrar todo o restante ali, já vai estar bom demais, tá? Já diferenciou. Essa escala que eu falei para vocês, que é a CILA, vou só reforçar para vocês que a escala não faz o diagnóstico. Então, vocês nunca vão passar assim no plantão, por exemplo, ele está com abstinência, porque a CILA deu tanto. Não, porque ela vai avaliar a gravidade dos sintomas. O diagnóstico é clínico, em que a gente vê o quê? A evidência de que o paciente parou ou reduziu o uso do álcool antes do início dos sintomas e daquele conjunto de sintomas autonômicos e comportamentais. Se a gente tem isso, tem um diagnóstico clínico. Agora, quando a gente avalia a gravidade, a gente olha para cada sintoma. Olha, náuseas, vômitos, sudorese, agitação, dor de cabeça, ansiedade, tremores, distúrbios táteis, auditivos, visuais e orientação e turvação da consciência, e pontua a gravidade. Então, esse material aqui para vocês, depois vocês podem levar para usar nos plantões. Sendo que o nosso objetivo no paciente é usar o benzodiazepínico até o CILA menor que 8, o que a gente chama de sedação leve, que o paciente pode ser acordado com um estímulo verbal leve. Bom, quinto caso, pessoal. Homem de 23 anos, há 10 dias com afeto lábio, quer dizer, variando muito, grandioso, com discurso acelerado, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje ele pegou o carro acreditando ter poderes de controlar a direção com o pensamento e bateu o carro. Foi levado ao UPS central, está estável, não houve trauma. Né? Qual que é a hipótese diagnóstica? Mania. Né? Então, esse aqui é mais fácil da gente identificar. A hipótese diagnóstica é mania. Agora, vamos ver qual que é a conduta que nós temos que fazer em relação a isso. Nós temos um episódio maníaco com sintomas psicóticos. Alguém tem dúvida do com sintomas psicóticos? Olha, ele está até aqui, ó, afeto, grandioso, discurso, faz muitas coisas ao mesmo tempo, maníaco. Agora, acreditando ter poderes de controlar a direção com o pensamento, esse paciente está delirante, é um delírio grandioso, né? Que é congruente com o afeto dele. Então, a gente tem o quê? Um episódio maníaco com sintomas psicóticos. Cabe a gente sempre investigar se ele é secundário, uma condição médica geral, ou induzido por substâncias. Então, sempre, né? Repete aquele slide inicial. Qual que é a conduta nesse caso? Medicamentosa, no caso, né? Quê? Antidepressivo? Alguém tem mais alguma sugestão? Estabilizador de humor. Qual seria? O lítio ou o ácido valproico? Tá? Essa é uma pergunta que se eu elaborasse uma prova, eu gostaria de colocar, sabe? Porque pode realmente gerar essa dúvida. Se você está lá no serviço que recebeu o paciente, o mais apropriado é a combinação do antipsicótico com o benzodiazepínico, para manejo da agitação psicomotora, até que esse paciente seja avaliado pela psiquiatria. Tá? Por quê? Porque esse paciente pode ou não ser um transtorno psiquiátrico primário. Pode ser só relacionado ao uso de substâncias. Se o paciente fez uso de cocaína, crack e evoluiu com um quadro maníaco, a gente não considera nesse momento necessariamente a prescrição de um estabilizador de humor. Lembrar que se a gente escolhesse o lítio como estabilizador de humor, né, se confirmando a hipótese de transtorno afetivo bipolar, aí a gente tem que solicitar o eletrocardiograma, a função tireoidiana, que eu repeti 2 vezes, vocês me desculpem, é função renal. Então, 3 coisas que não pode esquecer para quem for introduzir o lítio: eletrocardiograma, função tireoidiana, função renal. No caso aqui, quando que a gente pensa na hipótese de transtorno afetivo bipolar? Se o paciente não tem história de uso de substâncias, o screening, se for possível ter sido realizado, né, veio negativo e esses sintomas se mantêm ao longo do tempo. Aí tem uma sugestão de um transtorno primário, né, do humor.
Aí a gente faz o quê? O antipsicótico e o benzodiazepínico e observação em ambiente protegido. Se o screening vier positivo, não necessariamente também o paciente é uma coisa ou outra. Ele pode ter um quadro secundário à substância ou ser comorbidade. Um paciente bipolar que fez uso de substância, por que não? Então, isso pode acontecer. O que vai direcionar a gente para a conduta certa vai ser a observação clínica, porque ao longo do tempo a gente vai ver se houve ou não remissão do quadro. De acordo com as classificações do DSM, seriam 30 dias o período para a gente excluir, mas na prática a gente consegue ter uma pista se ao longo do tempo que o paciente está na nossa enfermaria, mesmo antes de 30 dias, tá? Ele vai ou não evoluir com melhora. Se os sintomas vão gradualmente remitindo, diminuindo em intensidade, e nós temos uma evidência do uso da substância, a gente considera mais manter o antipsicótico e associado com o benzodiazepínico. E existem evidências, trabalhos que mostram, inclusive, que o próprio antipsicótico pode atuar como estabilizador de humor. Tá? E se o paciente tem um relato de uso de substância, fala, não, eu usei, mas o screening veio negativo. O que você faz com essa informação? Pode ser duas coisas. Né? Ou o paciente usou há mais tempo e não foi identificado no screening, ou o paciente está fazendo um relato grandioso. Então, ele está tirando uma vantagem. Não, eu uso muita coisa. Às vezes isso acontece no paciente maníaco, que não, na verdade, não usou, mas está contando uma vantagem aí de malandro. Então, nesse caso também. Então, o que tem que guardar dessa questão? Se você está lá no posto, lá no município, e está atendendo um paciente desse, até que você consiga regulá-lo para a psiquiatria, antipsicótico, benzodiazepínico, observação em ambiente protegido. Se ele agitar, a gente volta lá na questão 1 e faz aquele protocolo da agitação que eu falei com vocês. Certo? Alguma dúvida? Último caso, pessoal. Tem uma mulher de 27 anos, há cerca de um mês, tem humor deprimido, perdeu o prazer nas coisas que ela gostava de fazer antes, perdeu peso, tem insônia, tentou suicídio ontem tomando 3 cartelas de medicamentos de sua mãe. Ela foi levada lá no PS do Quintino, foi feita lavagem, ela evoluiu, estável, instável, não importa aqui, e mantém ideação suicida. Tá? Ela tem, complicando aí a questão, um episódio depressivo grave aos 22 anos, no puerpério, ou não, e ela tem um pai com transtorno afetivo bipolar. Tá? A questão aqui, no caso, não vai ser do diagnóstico, mas só para um alerta aqui que tem que piscar para vocês, nesses casos, essa paciente que tem um histórico pessoal, né, de transtorno de humor, de início precoce, né, adulta jovem, tem história de transtorno bipolar na família, tem que ficar atento para o diagnóstico diferencial de transtorno bipolar para ela também. Então, nesse caso aqui, ela pode ter uma depressão bipolar, por exemplo. Isso vai alterar a nossa conduta. Mas isso aqui eu só estou falando para acrescentar, não é isso o objetivo da questão. O objetivo da questão que eu quero saber é se você está lá no PS do Quintino, qual que é a conduta? Internar. Sempre? Toda vez? Nesse caso, na maioria das vezes a conduta é essa mesmo. Agora, é internar. Mas a gente vai precisar de uma avaliação da psiquiatria. Entretanto, quais eram as opções que eu poderia ter colocado aqui? Alta com encaminhamento para psiquiatria ambulatorial, se eu conseguir. Né? Por exemplo, eu liguei lá no CAPS e consegui uma consulta para ela amanhã, depois do almoço. E aí precisa internar? Amanhã ela vai ser vista? Ou se não, eu inicio um antidepressivo, dou alta para ela e marquei essa consulta para ela lá no CAPS. Ou se não, eu inicio um antidepressivo, lá mesmo no PS do Quintino, começo, por exemplo, sertralina, 50 mg, fluoxetina 20, e solicito a avaliação da psiquiatria na emergência. Ou solicito a avaliação da psiquiatria na emergência. Bom, considerando que vocês falaram de internação, mas aqui, dentro dessas opções, qual vocês escolheriam?
Uhum. Agora, isso. Agora, e no caso do antidepressivo, né, que é o que diferencia, por exemplo, a C com a D? Não vai. Não vai, não é uma emergência a gente iniciar o antidepressivo. É isso, tá? Então, a gente não tem pressa de iniciar antidepressivo para essa paciente aqui. Não precisa se antecipar em relação a isso. O mais importante é garantir para ela o ambiente protegido, a segurança e a avaliação psiquiátrica, tá? E aí o psiquiatra decide se ele vai começar ou não antidepressivo, ele vai pesquisar se aquela paciente lá possivelmente é uma depressão bipolar ou não, e aí a conduta muda também, tá? Então, ó, vamos revisar algumas coisas sobre suicídio. 90% dos pacientes que cometem suicídio têm um diagnóstico psiquiátrico maior. Dentre eles, 50% depressão e 25% a comorbidade com álcool. Dentro dos fatores de risco para suicídio, sexo masculino, os extremos de idade, adolescência ou idosos, não possuir vínculos afetivos e os transtornos psiquiátricos são os mais importantes. Claro que existem outros, por exemplo, condições crônicas ou incapacitantes que favorecem a maior chance de suicídio. Agora, o principal preditor de nova tentativa ou mesmo morte por suicídio é uma tentativa prévia. Então, esse tópico fica de alerta para ter cuidado em pacientes que já tentaram suicídio anteriormente. A chance deles, o risco é aumentado. Tá? Bom, para vocês verem que dentro dos diagnósticos psiquiátricos, a frequência de suicídio é maior do que na população normal, claro. Então, aqui, ó, variando entre 5% e 15%, é uma frequência bem maior do que a gente encontra na população, que vai estar, para vocês terem uma noção, na ordem de... No Brasil, os dados são menos confiáveis, eles são mais regionais, mas nos Estados Unidos, 12 por 100 mil habitantes. Entendeu? Então, vocês verem como que é impactante aqui, né? Essa porcentagem. Agora, uma parcela significativa, que a gente pode colocar mais da metade dos pacientes que cometem suicídio, procura serviços de saúde no mês que antecede a sua morte e fazem algum tipo de comunicação a respeito da intenção suicida. E aí, nesse caso, muitas vezes ela é tratada com certo tabu. Então, tirar, gente, esse estigma de que falar em suicídio sugere suicídio. Não, eu não vou falar para não dar ideia. Não, é melhor tocar no assunto porque o paciente se sente aliviado em falar com um profissional de saúde. Não precisa falar com medo, diminuindo o tom de voz, com vergonha, com meias palavras. Você pode falar, dona fulana, a senhora tem pensado que seria melhor não viver? A senhora tem pensado em se matar? Como a senhora tem feito isso? Quando você encara o assunto com naturalidade, é mais fácil para o paciente falar dele e não significa risco, pelo contrário. Às vezes, só de falar já é uma mudança aí na trajetória do paciente. Bom, no atendimento, o que nós vamos ter que olhar? Nós lá no CAPS, lá no posto, lá no Quintino. O suporte social, isso aqui é a primeira coisa, né? Está com quem, mora com quem são as pessoas com quem esse paciente pode contar, ele está sozinho ou não, a família está aí, caracterizar essa tentativa. O meio utilizado, se comunicou essa intenção, se tomou precauções para evitar que ele fosse impedido ou encontrado e se buscou ajuda depois. Porque se sim em todas essas, é um risco menor do que se ele não tiver comunicado, não tiver buscado ajuda. Isso aqui vai indicar para a gente gravidade da tentativa. Tentativas anteriores, tratamentos psiquiátricos, condição clínica, porque esse aqui vai, inclusive, orientar a nossa conduta, né? Se o paciente já está em tratamento ou não, se ele usa medicação ou não. Condição clínica dolorosa ou incapacitante, uso atual de substâncias psicoativas, estressores psicossociais, os problemas da vida e o histórico familiar do indivíduo. Na alta, por que isso aqui? Porque pode haver alguma condição em que a gente consegue que o paciente não precise ser internado. Então, vou dar um exemplo para vocês.
Vamos supor que aquela paciente lá, a gente da questão, a gente caracterizou a tentativa dela. Ela tomou medicações, tinha comunicado a intenção, ela foi bastante clara no pedido de ajuda logo depois, que foi, ou se não, ela foi uma tentativa impulsiva, depois de uma briga ou discussão. No caso lá não, porque ela estava deprimida, né? Parece que não. Ela nunca fez uma tentativa prévia, mas ela tem um quadro que já está em tratamento e tem retorno próximo. A gente consegue o contato com o psiquiatra ou com o CAPS. Ela não faz uso de substância, tem um bom suporte familiar, então tem uma família que vai estar com ela o tempo todo, o dia inteiro. Então, assim, se tiver uma situação toda favorável, é até possível que essa paciente vá para casa e passe por uma reavaliação breve ambulatorial. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? Então, tem que ser levado em consideração tudo isso e, principalmente, a proteção do paciente. Então, na maioria das vezes, a gente vai manter o paciente no ambiente protegido até a avaliação.